Muito bem, nós vamos dar continuidade hoje, então, a Mateus 13. Na semana passada começamos as parábolas, vimos a parábola do semeador, e hoje vamos estar estudando a parábola do trigo e do joio. Mas como nós estamos estudando o livro de Mateus na sequência, onde estamos compreendendo todo o seu contexto, e o desenrolar. Só um segundinho. E o desenrolar do seu contexto, nós vamos verificar algumas coisas importantes. Nós vamos perceber que o Senhor Jesus não só vai estar falando sobre o seu plano do reino, mas também da oposição de Satanás, o nosso inimigo, que se opõe ao reino, tentando tirar a palavra do coração, como vimos na parábola do semeador, capítulo 13, Mateus 13, versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Então notem que a semente é a palavra. Veio um maligno, que é o pássaro, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. A semente é lançada no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Muito bem. Eu estou recordando isso porque o texto que vai falar da parábola do trigo e do joio também vai falar de semente. Então nós vamos ver qual é o sentido da semente nessa segunda parábola. Na primeira parábola, então, é este. Só que quando isso falha, como nós vemos, quando Satanás não consegue dar conta de comer todas as sementes, o inimigo tem outros meios de atacar o reino de Deus. Vamos lembrar que nós estamos vindo de um momento de rejeição da nação de Israel a Jesus como rei. Isso proporcionou uma mudança no programa de Deus, aonde Jesus estava proclamando o reino numa pregação pública à nação de Israel, e passou a fazer uma proclamação fechada, em particular, somente aos discípulos. Essa mudança ocorreu. Vamos ver o porquê dessa mudança. Versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Notem, Jesus ele fazia a pregação pública, está mudando a pregação para uma pregação por parábolas. E os discípulos estão perguntando por que dessa mudança. 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, note, aqueles quem? A nação, ao povo, aos israelitas, não lhes é mais concedido a compreensão. Por isso que ele está dando a conhecer os mistérios do reino dos céus aos discípulos. 12. Pois ao que tem se lhe dará. Então os discípulos tinham a presença de Jesus, iam ser dados conhecimentos dos mistérios do reino a eles, e terá em abundância. Mas ao que não tem, que é a nação de Israel, até o que tem lhe será tirado. Então passou o momento, porque houve uma rejeição da nação de Israel a Jesus como seu rei. 13. Por isso lhes falo por parábolas. Essa é a razão. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Então estão percebendo que a razão da parábola é para não haver compreensão.
Não é para facilitar, é para dificultar, ao contrário. 14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Isso estava profetizado. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. 15. Porque o coração deste povo, a nação de Israel, está endurecido, rejeitaram. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Não tem prazer na palavra do Senhor. Para não suceder que veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então ele está falando por parábolas, para que eles não se convertam e sejam curados. 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, dos discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vistes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Então aí está falando dos profetas do Antigo Testamento, que não vieram a conhecer os mistérios do reino dos céus. Isso não foi revelado outrora. E a razão das parábolas é revelar esses mistérios do reino dos céus. Então, por isso que a interpretação é um tanto complexa, porque até então era um mistério, e isso está sendo revelado nas parábolas, tá? E vamos aprender isso hoje, tá? Mais um mistério hoje. Versículo 34. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Então, essa mudança do ministério, passou a falar por parábolas. 35. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, ele já está falando em Salmos: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos, já em casa, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Agora nós vamos entrar no assunto. Até agora nós estamos tentando entender tudo que estava envolvido no nosso estudo de hoje. A parábola do trigo e do joio, ela está retratando o quê? A rivalidade entre o verdadeiro reino e o falso reino, até o juízo escatológico. Aqui, ó, segunda vinda. Aqui que está o juízo escatológico. Segunda vinda, nesse ponto. Então, aqui nós temos a primeira vinda e aqui nós temos a segunda vinda. Este período todo chama-se presente era, tá? Então isso é muito importante. Presente era. A presente era, então, cumpre todo esse espaço aqui, entre a primeira e a segunda vinda. Então, vale lembrar que estamos falando do reino misterioso na presente era. Muito bem. Que trata das condições aqui na Terra, no período interadventos. Primeiro advento, segundo advento. E do desenvolvimento do reino durante a ausência do rei. Ele está ausente nesse período. Ele veio aqui, inaugurou o reino e virá aqui para estabelecer o reino. Esse período de ausência é a presente era. É importante discernir que esse reino misterioso que nós estamos vendo aqui, que os profetas do Antigo Testamento não conheceram, é composto de salvos e não salvos, de filhos de Deus e de filhos do diabo, de trigo e de joio, que nós vamos estar vendo hoje à noite, de peixes bons e peixes maus. Portanto, o reino misterioso da presente era
não se limita à igreja, ele não se limita a este período. Ele começa aqui e vai aqui. Ele envolve o período da lei, o período da igreja e a tribulação. Ele envolve mais do que isso, tá? Então, esse período não se limita à igreja, porque inclui mais do que a igreja. Por isso que eu não posso fazer uma interpretação limitada à igreja, porque a igreja está contida dentro desse período todo. Muito bem. Agora vamos entender as informações que nós recebemos, todas elas, e colocá-las juntas. A parábola dos solos fala da falta de resposta da nação de Israel à palavra do reino. Então a semente é a palavra. E Israel rejeitou, não deu resposta a isso. Mas a receptividade dos discípulos deu resposta. Lembra dos 4 corações? O primeiro coração caiu à beira do caminho. E esse não respondeu, porque a semente não criou raiz. O segundo caiu sobre a rocha, onde tinha uma pequena película de terra. Então a semente soltou a raiz, mas a raiz não encontrou no que se apegar. Veio o sol, esquentou a rocha, queimou e não nasceu. O terceiro tipo de coração é aquela semente que nasceu entre os espinhos. E essa que nasceu entre os espinhos representam os cuidados deste mundo. E os cuidados desse mundo sufocaram a semente. Ela nasceu, mas ela não produziu fruto, porque estava sufocada pelos espinhos. Os espinhos representam o quê? Os cuidados deste mundo. Quais são os cuidados deste mundo? A vida cotidiana. Vida cotidiana, o trabalho, a família, o estudo, e Deus fica por último. E esse daí é o coração no meio do espinho. Essa é a situação. E esse daqui, então, é uma situação infrutífera. Notem, esse segundo grupo aqui, que é sobre a rocha, esse representa o povo, que viu os milagres de Jesus, ouviu a palavra de Jesus, recebeu aquilo com alegria, mas foi momentâneo, só foi emoção. Superficial. Superficial. Não houve novo nascimento. Aqui houve novo nascimento, não houve fruto. E a semente que cai em terra boa. Essa frutificou a 100, a 60 e a 30 por 1. Por quê? Começa com 100, vem para 60 e vem para 30, vai caindo. Por que vai caindo? Porque existe uma rejeição não somente de Israel, mas uma opressão, uma perseguição, uma ação contínua de Satanás contra. Fora a questão do homem no seu estado pecaminoso. Isso aqui acontece toda a era, por isso que eu coloquei 1, 2, 3, 4 corações durante todo o período, porque a parábola do semeador, ela atinge o período inteiro. Muito bem. A parábola do trigo e do joio, ela fala da coexistência de lealdades verdadeiras e lealdades falsas para com o reino. A lealdade verdadeira e a lealdade falsa, juntas, trigo e joio. Haverá, então, durante esta era toda, uma mistura de mal e bem no intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda, até o final escatológico aqui da segunda vinda. Então ele também trata desse período inteiro da presente era. Tudo bem? Só que isso daqui agora, nós vamos colocar isso dentro do mesmo pacote para podermos entender. E precisamos de entender alguns fatos importantes. A verdadeira semeadura, vamos lá, versículo
36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus vai começar a explicar. Agora nós vamos começar a entender. 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É ele. É Jesus que semeia a boa semente. Na primeira era ele também. Ele e os seus discípulos, que ele deu autoridade para eles. É o Filho do Homem que semeia a boa semente. 38. O campo é o mundo. Note que agora a semente não está lançada no coração. Ela está sendo lançada no mundo. A boa semente são o quê? Os filhos do reino. Perceba. Jesus começa a pregar lá para os israelitas. Eles rejeitam, mas algum entre eles recebem a boa semente. Esses são os filhos do reino, que a nação rejeitou. Os discípulos vão lembrar que são judeus, tá? O joio são os filhos do maligno. Isso não mudou as informações que nós temos recebido desde o início aqui. Quem tem Jesus é filho de Deus, quem não tem é filho do diabo. A boa semente gerou o quê? Filhos do reino. E os demais permaneceram o quê? Filhos do maligno. 39. O inimigo que semeou é o diabo. Semeou o quê? O joio. A ceifa é a consumação do século, a segunda vinda aqui, o julgamento das nações. E os ceifeiros são os anjos. Os anjos é que vêm fazer a colheita. 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Será aqui, a segunda vinda. 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E vai juntar tudo, que é o joio. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. 43. Então os justos, os filhos do reino, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos trabalhar um pouco mais do texto agora. A verdadeira semeadura mencionada na parábola do semeador é lançada nos solos. Ela foi imitada por uma falsa semeadura, o joio, que o inimigo, Satanás, lançou. Haverá um desenvolvimento paralelo, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, na mesma época, talvez até nos mesmos lugares, provavelmente. Haverá um desenvolvimento paralelo entre o que é bom e fiel e entre o que é mau e negligente. Em consequência dessas duas semeaduras, a boa semente e a má semente, os filhos do reino e os filhos do maligno. Terceiro aspecto: haverá um julgamento no final da presente era para Israel, porque a igreja já foi arrebatada aqui. Quando na segunda vinda o rei receberá o servo bom e fiel, e o mau e negligente é lançado para fora nas trevas. Vamos ver isso aí. Mateus capítulo 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, Jesus inaugurou na primeira vinda, ausentou-se, foi embora, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens.
nesse período da ausência do rei. 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Que é a presente era. Está falando do período que nós estamos. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Segunda vinda, ele volta e faz prestação de contas. Versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Posse do reino. Para quem? Para o servo bom e fiel. Quais o servo bom e fiel? O que é? A boa semente, o filho do reino. Ok? Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Aí já é outra. É a outra semente que o Satanás semeou. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Versículo 30. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vai ser aqui, na segunda vida. Ok? Aonde ele vai separar o servo bom e fiel e o mau e negligente. Só que o servo bom e fiel e o mau e negligente hoje estão juntos. Juntos. Ok? Dentro dessa presente era, desde a lei até a tribulação, tudo junto. Então o que nós temos que visualizar é o quê? É o caráter do servo. O caráter essencial de cada semeadura. Terra boa, trigo, bom e fiel. Terra infértil, joio, servo mau e negligente. Então isso só pode ser determinado como e quando? Pela colheita. Se ela é frutífera ou é infrutífera, porque o joio não tem fruto, só o trigo tem fruto. Só que isso só vai ser perceptível quando? Quando o trigo atingir sua maturidade e tiver fruto. O joio não vai ter fruto. Então daí vai ser fácil de distinguir o que é um e o que é outro. Um tem fruto, outro não tem. Isso não é possível se fazer pela observação externa. Não dá para avaliar externamente. Por isso que o Senhor Jesus recomendou para não colher. Não tenta separar o joio do trigo. Você pode se enganar e arrancar trigo. Ele vai fazer a separação quando? Aqui no final. Por isso que eu escrevi aqui, trigo maduro. O trigo tem que amadurecer para que isso possa ser feito. Então, no versículo 37 ao 43, que nós estamos vendo, ele está falando do período da presente era. E é verdade que todo esse período da presente era, todo ele é caracterizado pela falsa semeadura em competição com a verdadeira semeadura. E nessa parábola que nós estamos estudando, do trigo e do joio, se aplica um momento muito particular. Veja só, a semeadura começou aqui atrás. Trigo e joio. Daí note que eu coloquei uma sementinha menor, maior, amadureceu. Esse amadurecimento vai dar dentro desse período, tribulação. Então, eu não posso trabalhar essa questão do joio e do trigo nesse período todo aqui para trás. Por quê? Porque esse texto está trabalhando os acontecimentos deste período, que é exclusivo para a nação de Israel. Porque a igreja vai ser arrebatada.
E Israel, Deus vai voltar a tratar com Israel dentro desse período. E é isso que o texto demonstra. Vamos verificar isso daí. Esse momento particular é a tribulação, quando o trigo vai atingindo sua maturidade. E a distinção entre trigo e joio se torna maior a cada dia. Pois quando o trigo lança suas espigas, mais fácil fica de separar os dois. Então essa é a razão do período da tribulação. Vamos ver por que eu estou dizendo que é o período da tribulação. 38. Mateus 13, 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos malignos. Perceba esse termo, filhos do reino. Esse termo não é utilizado em nenhum outro lugar voltado para a igreja. Ele é utilizado para a nação de Israel. Vamos ver isso. Capítulo, aí mesmo, Mateus 8, versículo 11. Todo tempo, então, ele fala para a nação de Israel. Ele está falando para a nação de Israel. Nós temos que entender que o livro de Mateus é um livro que ele vai estar tratando com a nação de Israel. Nós podemos fazer aplicações com referência à igreja naquilo que é igual ao que compete ao ser humano pecador. Mas naquilo que está estabelecido no plano de Deus, nos pactos, nos compromissos que ele tem com a nação de Israel, isso é só para Israel, não é com a igreja. Então, por exemplo, os tipos de coração. O tipo de coração, tanto faz se é israelita ou não, vai ter tipo de coração. Só que aqui o que está em jogo é o evangelho do reino, não é o evangelho da salvação em Cristo, mas o comportamento do ser humano pecador é o mesmo. O trigo e o joio, ele está se referindo aos filhos do reino. Mas, será que dentro deste período tem joio infiltrado dentro do ambiente eclesiástico nas igrejas? Tem. Mas só que ele não está tratando desse assunto, ele não está tratando da igreja, ele está tratando deste momento específico que o trigo atinge maturidade. Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Filhos do reino, capítulo 8, versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Está falando aqui na frente do julgamento. 12. Ao passo que os filhos do reino, qual o termo aqui? Se referindo a Israel, serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós já vimos isso, capítulo 8, está falando de Israel, não está falando da igreja. Tá? Então, essa é a questão aqui. Então, na parábola do semeador, a semente é o quê? A palavra, que é lançada no coração do homem. Na parábola do trigo e do joio, as sementes são o quê? Os filhos do reino, que são os israelitas que se converteram e foram colocados aonde? No mundo. O termo filhos de Deus é usado em referência a quem? A Israel, não é usado à igreja. Primeiro argumento. Segundo argumento, na parábola do semeador, não há menção de julgamento. Não se fala de julgamento, fala-se de coração. Na parábola do trigo e do joio, a presente era, termina no julgamento na segunda vinda sobre Israel, como vimos, e também sobre as nações. Então, este capítulo 8 está mostrando o quê? Do julgamento sobre Israel. No final, na presente era, na segunda vinda para Israel. Essa segunda vinda, como vimos, ela se estabelece para Israel, mas também sobre as nações. Porque tu volta no mundo, e tem outras nações no mundo, correto? Mateus 25, versículo 31.
vier o Filho do Homem na sua majestade, segunda vinda, como rei, e todos os anjos com ele, como nós vimos aí na parábola, que os anjos é que ajuntarão os feixes, então se assentará no trono da sua glória. 32. E todas as nações, serão reunidas em sua presença, na presença do rei. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. 33. E porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para quem foi prometido o reino? Para Abraão. Pacto abraâmico, terra, nação e bênção, que vai se cumprir aonde? No reino terreno messiânico, que é o que está se cumprindo aqui. Isso é prometido para quem? Para a nação de Israel. Então, a igreja tem que ser arrebatada para Deus tratar com a nação de Israel. Versículo 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Joem, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está falando da outra serpente. Note, ele não está se limitando à igreja. Ele começa lá na primeira vinda, transcende a lei, a igreja, a tribulação, para chegar aqui. Isso é a presente era, que é onde é o contexto que nós estamos trabalhando o texto. Então a segunda vinda será quando Deus vai estabelecer o seu reino nesse julgamento. Mateus 13, versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, quando vai ser colheita, a colheita aqui. E os ceifeiros são quem? Os anjos. Mateus capítulo 3, versículo 11. Já estudamos esse texto, só vamos lembrar onde que ele se encaixa no que nós estamos vendo. Eu vos batizo com água para arrependimento. João Batista está falando aos israelitas. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus, o Rei, o Messias, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo na segunda vinda. Quando vai se dar o quê? A conversão nacional de Israel, com o Espírito Santo, e com fogo, quando se dá o julgamento, juízo. Versículo 12. A sua pá, ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, recolheu no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, o joio vai ser queimado. Então, esse é o contexto. Capítulo 24, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação. Logo em seguida, a tribulação. Naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Notem. Em seguida, a tribulação. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, a segunda vinda dele aqui. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Segunda vinda. 31. E ele enviará os seus anjos, ao anjo aqui, com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma a outra
de uma a outra extremidade dos céus. Vai recolher todos os que são trigo. Ele vai pôr no celeiro, acabamos de ver isso. E a palha ele vai queimar. 31. Isso. E a igreja, como que fica nisso? Ela foi arrebatada. Porque a promessa dela não é uma promessa terrena, não é uma pátria celeste, não é um reino na terra, não é na Palestina, é nos céus. João, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Durante esse período da presente era, ele foi preparar lugar. Para quem? Para Israel? Não, para a igreja, gente. 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também, na pátria celestial. Isso é igreja. Então notem que tem questões diferentes. A igreja, está aqui, ó, igreja, arrebatamento, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Isso é igreja. A pátria celestial. Trigo e joio. A maturidade do trigo se dará dentro do período da tribulação. E aqui na consumação dos séculos, na segunda vinda, Jesus vai estabelecer o julgamento das nações, vai separar cabrito de ovelha, trigo de joio, e estabelece o reino terreno. É isso que o texto... Esse é o mistério que não tinha sido revelado. Então, nós temos que entender o seguinte: não há dúvida que na presente era é caracterizada por falso e verdadeiro. Mesmo no período da igreja está contido, tem falso e verdadeiro também. Mas a maturação do trigo vai se tratar só com Israel, aqui na frente. Nós vamos ter uma outra separação aqui. Vamos ver um pouco a respeito dessa separação. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Note, é para a igreja. Igreja, não nação de Israel. Conheço as tuas obras, que tens o nome que vives e estás morto. Tem mistura aqui. Tem pessoa dentro da igreja que tem nome, que vive. Fulano é crente. Tem fama de crente, é conhecido como crente, parece crente, mas está morto. Nunca foi. Tem mistura. Versículo 8. Aqui ele já está falando com a igreja de Filadélfia, por isso que eu marquei Filadélfia. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse é verdadeiro. Tem pouca força, mas não negou o nome. Esse é de verdade. Versículo 10. Por que guardaste a palavra da minha perseverança? Está falando dos crentes verdadeiros. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que é a tribulação, a provação que vai vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, a igreja vai ser liberta, protegida, retirada daqui antes da tribulação, porque a tribulação é o momento onde Deus vai tratar com a nação de Israel, não com a igreja. A igreja é arrebatamento. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou trazer vocês até para mim. Muito bem. Mas o que está acontecendo hoje com o povo? Estão misturados. Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é a falsa igreja, que está misturada com Filadélfia. Hoje está todo mundo junto. Filadélfia e Laodiceia. Só que só Filadélfia vai ser arrebatada.
versículo 15, vai falar de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. 16. Assim, porque é morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então note que o Senhor Jesus, ele está com náusea da igreja. Mas de que igreja que nós estamos falando? Da falsa, está misturado. Daqueles que se dizem, mas não são. 17. Pois dizes, esses que são a falsa igreja, o que passa na cabeça desse povo? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Eu sou crente, estou salvo, tenho vida eterna, está tudo ok. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, que é semente falsa. Como que fica a questão? Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Sua palavra, sabedoria da palavra, conhecimento da palavra, comunhão com ele através da palavra, novo nascimento pela palavra, pela boa semente. Vestiduras brancas para te vestires. Arrependido, confesso, limpo pelo sangue de Jesus. Limpo, vestidura branca. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, dos seus pecados. E colírio para ungires os olhos, porque o diabo cega os olhos para que as pessoas não sejam salvas, os ouvidos para não ouvirem. Mas só que a palavra de Deus pode dar olhos que enxergam. Lembra como que foi lá na semeadura? Né? Que as parábolas, que ele estava falando parábolas para que eles vissem, olhassem, mas não vissem, ouvissem, mas não entendessem. Só que é possível isso. É necessário o quê? Fé, entrega, servo fiel. Servo, aqui ele chama de fiel. E qual que é o termo dele? Ele usa dois termos aqui. Já achei. Bom e fiel. E o outro mau e negligente. Essa é a condição. Essa é a solução. Esse é o caminho. Isso é o que nós temos que enxergar para nós hoje. Porque se nós enxergarmos isso, vamos estar participando do arrebatamento. Se não enxergarmos, vamos fazer parte do jogo que vai entrar na tribulação e no final vai ser queimado. Então, esta parábola do trigo e do joio trata desta situação, dos filhos do reino e do joio, do bem e do mal misturado, joio e trigo, mal e bem, que só vai ser separado aqui no final. E quanto à igreja, aqui, no arrebatamento, onde ele vai separar Laodiceia, a falsa igreja, de Filadélfia, a igreja fiel, que hoje está misturada. Que possamos levar a sério esse entendimento, que é um mistério, mas que para nós que ouvimos hoje, estudamos, é uma realidade. A escolha é nossa. É um ato de fé ou um ato de incredulidade. A semente é colocada no nosso coração. Ela pode ser rejeitada, como os fariseus fizeram, rejeitada, como a multidão o fez, ser negligente, como aqueles entre o espinho, ou ser fiel, semente boa. Qual a sua escolha? No que você tem crido? Como você tem vivido? O que precisa mudar? Coloque isso diante de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Nesse momento de oração, vamos nos colocar diante de Deus para avaliarmos isso diante do Senhor.
e que aqueles que estão nos ouvindo possam estar também avaliando a sua condição diante do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, compreendemos, Senhor, os tipos de coração que há diante de Ti, diante da Tua palavra como boa semente. Que possamos ser aquela terra boa, arada, preparada para receber a boa semente. Que possamos, Senhor, fazer parte deste trigo, deste resultado, Senhor, que eleva o Teu nome, engrandece a Tua pessoa através das nossas vidas. Servo bom e fiel. E que o Senhor possa estar revelando ainda nesta noite os corações incautos, para que possam ainda há tempo se arrepender, se transformar e ter um compromisso sério contigo. E que isso possam fazer na fé na Tua palavra, na ação benigna do Teu Espírito, com corações arrependidos e lavados pelo Teu sangue. E que com vestes puras, purificadas, possamos nos apresentar diante de Ti, diante do Teu trono de glória, no nome de Jesus. E que assim o Senhor possa nos aceitar, para louvor da Sua glória, como filhos gerados por Ti, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Agradecidos pela Tua obra, clamamos, Senhor, que ela possa nos transformar em corações que venham produzir muito fruto. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E com o amor de Deus o Pai, que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós, mas venceu a morte para termos vida, derramando sobre nós superabundante graça, e dando-nos, Senhor, Deus o Espírito Santo, para nos selar, nos guardar e nos levar até a Tua presença. Enquanto isto, ó Deus, nos consolando e ensinando. Que assim seja com a Tua igreja agora e sempre. Amém. Amém. Ok. Isso. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.